mais um Cannabis On aqui do portal Cannabis Saúde comigo, Denise Tamer. O Cannabis On é um quadro que tem como objetivo criar uma sinergia de várias pessoas e ter como ponto em comum, ponto central, a cannabis. Por isso que hoje a gente vai trocar uma ideia com o Felipe Cavalcante, que criou o Wikipedia, uma página que pretende unir tudo o que existe na web sobre cannabis, desde papers, leis, tudo que é colocado no Twitter, tudo que vocês podem imaginar sobre cannabis tá lá no Wikipedia. É isso mesmo, né, Felipe? É isso mesmo. A ideia é um pouco agressiva, mas assim, imagina ter todos os processos em trâmite, todos os papers científicos, todos os livros, né, tudo num único lugar para a gente poder tirar estatística, poder consumir de forma fácil, tirar números disso, extrair sobre o que está sendo falado, quando está sendo falado, idealmente por que está sendo falado. Então, estou muito empolgado. Estou muito empolgado. O Wikipedia, ele já está em funcionamento, ele já está no ar. Já, a gente lançou uma versão beta bem reduzida. A gente tem várias coisas, né, na base para torná-las buscáveis. Por enquanto, a gente está deixando uma coluna só buscável. Então, tem uma versão beta funcionando, está buscando pela base inteira, só que ainda dá para melhorar essa busca, né? Por isso que está como beta. Uhum. Qual é o objetivo principal do Wikipedia? Ser capaz de fornecer dados sobre o ramo. Uhum. Independente de país, independente de medicinal, recreativo, independente de qualquer coisa, ser bem neutro em relação à maconha e tentar fornecer dados em relação a ela. Uhum. Sim, porque nesse período assim pré-regulatório que a gente está vivendo no Brasil, dados, conhecer os dados de maneira gratuita, né, que o Wikipedia é gratuito, é fundamental, certo? Certo, exato. Uhum. E ainda mais agregado num lugar só, né? Só de processo, por exemplo, é super difícil. Fica cada tribunal é separado, então é super difícil agregar isso tudo junto. Estou tendo um trabalho absurdo. Tweets, Instagrams, produtos, páginas, essas coisas são fáceis. Uhum. Com certeza, até para a gente saber os estados que já têm leis, municípios que já têm leis em relação à cannabis medicinal, isso vai facilitar muito, né? Sim, sim. A busca e o Vai poder encontro de buscar informação. exatamente por isso. Claro. Maravilha. Felipe, agora que a gente já falou do Wikipedia, eu queria que tu contasse um pouco a tua história de vida e como é que ela se relaciona com a cannabis. Agora a gente já falou, já está no presente, agora vamos voltar um pouquinho atrás para a gente entender a tua história de vida e como é que ela se relaciona com a cannabis. Tá bom. Eu faço uso da cannabis desde que eu tenho 17, 18 anos, mais ou menos. Para mim foi muito natural, né? A cannabis me levou a começar a voltar a meditar, procurei o yoga por causa disso. Então, várias coisas boas aconteceram por causa desse ponto de início. Há 2 anos atrás, em 2000, final de 24 de dezembro de 2020, estava aqui em Brasília, sofri um acidente doméstico, fiquei tetraplégico, e aí a vida é uma reviravolta, né? Então, quando me dei por mim, tomando opioide pra caramba, tomando remédio para dor misturado com antidepressivo, porra, tomando remédio pro estômago aguentar tomar remédio. Então, quando fui ver, tava, tipo, completamente grogue de remédio, uns 3 meses depois da fratura, né? Uns 3 meses, cara, não tá dando, esses remédios estão me fazendo mal, tô ficando meio lesado, meio grogue. Aí fui voltar a fazer o uso da maconha, né? Voltar. E aí foi quando eu conheci as associações, conheci a Abraça, conheci. E aí a gente criou a Lega. A Lega é uma plataforma, é um tipo um despachante online. Você consegue fazer tudo sem a Lega. Consegue pegar um médico, se inscrever na Anvisa, ou pegar um médico e ir para uma associação. Mas a ideia é a gente te ajudar com todos os processos e ser super rápido nisso, né? Então você não precisa se preocupar com nada, só se preocupa com ir à consulta e esperar o medicamento chegar na sua casa. E aí, por conta dela, nos levou a Beck, que o Alexandre começou ela sozinho, ele também é paciente, ele tem um, um lance no joelho e ele tinha muita dor, começou para se tratar, e aí amigos, familiares começaram também a pedir, como quase toda associação começa assim,
E aí a Lego uniu forças com a ABEC. A ABEC hoje conseguiu se legalizar. A gente tem um salvo-conduto, bem, a gente já saiu o trânsito em julgado. Nossos associados ganham direito de HC, podem plantar, podem portar. O envio para a casa deles é super seguro. Então, por causa disso também me levaram aos projetos e aí fui chegar na Wikipedia também, porque eu sou aficionado, né, por dados, então eu quando vi essa oportunidade, né, de juntar essa base, agregar tudo isso em algum lugar, eu vou fazer. Claro, e contribui para toda a sociedade, né? Eu queria que tu contasse qual é o impacto no bem-estar com o uso da cannabis, porque quando eu entrevisto médicos, eles falam que nunca é somente uma patologia, nunca é somente uma condição que a cannabis trata. O tratamento pode começar devido àquela condição. Por exemplo, essa semana eu entrevistei a doutora Natasha sobre o Parkinson, e ela falou que muitas vezes o paciente chega para tratar o Parkinson, mas ele começa a fazer o tratamento com cannabis e ele tem uma melhora no sono, uma melhora na ansiedade, em vários outros aspectos e também tratamento integral, né? Faz fisioterapia, começa a cuidar outras coisas. Eu queria que tu contasse a tua experiência pessoal, como é que a cannabis atua, te traz bem-estar. Boa, excelente pergunta. Eu estava eu tava num estado muito ruim, muito sedado, né? Então eu queria parar de tomar esses remédios. Então eu, por conta própria, fui largando. Eu sentia muita dor no pescoço também. O início é muito ruim, você sente muita dor no pescoço. Os 3, 4 primeiros meses, assim. Então, primeiro de cara foi dor no pescoço e sono. Eu comecei por causa de dor, melhorou a dor, mas o que eu percebi, eu acho que muita gente percebe logo, logo, é melhora no sono. Então, imagina que eu tinha que ficar virando de um lado para o outro na cama, não podia ficar de barriga para cima ou barriga para baixo, no máximo 2 horas para um lado, incluindo de madrugada. Então, dormir tava horrível. Então, me proporcionou uma qualidade de vida maior. Foram 6 UTIs em 2021. 3 UTIs eu estava com óleo, 3 UTIs eu estava sem óleo. A experiência é outra. É completamente diferente você passar pela experiência de um UTI tomando um óleo, tentando dormir, porque é horrível dormir em UTI, é tipo barulho para aqui, médico falando aqui, galera É uma gritando do luz seu lado. ligada toda hora, né? Horrível, horrível, horrível. E tiveram dias que eu não aguentei, pô, me dá um Rivotrilzinho, alguma coisa, e eu ficava grogue. Chegava o dia seguinte, era aquele sono que você olhava, pô, tô meio estranho hoje, o que que houve? Então, assim, para mim foi a salvação. Eu hoje larguei todos os remédios, só tomo remédio para minha bexiga, porque não tem como, mas todos os remédios de dor, todos os controladores de um regulador de dor, barra humor, barra antidepressiva, pregabalina, essas paradas, eu larguei tudo. E, cara, firme e forte. Comecei o esporte também, virei para-atleta, tô nadando. Então, eu tô querendo também na BEC para a gente tentar fazer algum programa voltado para atletas, né? A galera sente dor pra caramba, a maioria das pessoas ferrada de grana, tem que pagar para treinar, alguns não têm nem plano de saúde. Então, assim, a gente pensa também em ter um programa, não só porque eu sou atleta, né, mas para abrir, né, para outros atletas, para atletas aqui do Brasil, tentar fornecer óleo, talvez fornecer equipamento, dar algum tipo de suporte, né? Uhum. E tu conversou com outras pessoas que passaram pela mesma situação que você passou para contar a experiência e compartilhar essa questão sobre a cannabis, os benefícios que a cannabis trouxe? Sim, eu faço tratamento no SARA, aqui em Brasília, e eu falo com todo mundo. A maior parte das pessoas ainda é bem fechada para o tema, algumas poucas são super abertas, a maioria é fechada, né? Então você tem aquela pessoa que, putz, já li sobre, acho maneiro, gostaria, me fala melhor como é que é a associação, como é que consegue e tal. E tem outras pessoas que, maconha, remédio, então Ainda não fazem eu essa associação correta, né, dos benefícios que a cannabis, a maconha pode trazer. exato, eu falo para as pessoas, cara, lê sobre o sistema endocannabinoide, só lê sobre isso, já vai abrir a mente. Uhum. Eu Quando eu li sempre sobre a falo. primeira vez,
Desculpa. Quando eu li sobre a primeira vez, eu falei, cara, tá explicado, porque aqui, tipo, sempre gostei tanto. Uhum. Eu sempre falo que se eu pudesse escolher um assunto para falar sobre cannabis, eu escolheria falar sobre o sistema endocannabinoide, porque se todo mundo soubesse a importância, né, do sistema endocannabinoide e como a cannabis atua na regulação desse sistema, talvez tudo seria mais fácil, né? Tem alguma história interessante para Exato. compartilhar com a gente aqui para terminar essa entrevista? É, Além dessa tua história de vida, né, Felipe? Porque quando a gente começou a conversar, a gente falou sobre o Wikipedia, mas aí o Felipe começou a me contar a história de vida dele. Eu, meu Deus, para! Vamos trocar uma ideia, vamos gravar isso. Eu queria que tu contasse alguma história, assim, que tu ache interessante, marcante ou divertida que aconteceu contigo até hoje na vida e que se relacione com a cannabis, com a maconha. Ah, eu tenho uma. No 2021, estava indo de novo, né, para mais uma UTI, e aí o óleo da Beck tinha acabado de chegar lá em casa. Eu tinha pedido óleo, pô, me vê o óleo mais forte, por favor, tô cheio de dor, tal. E aí eu e meu enfermeiro, tipo, chegou a ambulância, chegou o pacote na mesma hora. Aí, cara, abre aí o pacote, abre aí o pacote rápido. A gente tomou o óleo, fui para ambulância. E assim, a primeira, pelo menos a minha experiência, é quando você toma a primeira vez o tipo de um óleo, você sente diferente, né? Você acaba criando resistência tomando repetidas vezes, né? Então, a primeira vez que você toma aquele é sempre marcante. Então, eu lembro que eu tava na ambulância assim, cara, tá tudo tranquilo, estamos indo para UTI, mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Foi na hora, foi bem marcante. Felipe, muito obrigada por essa troca de ideias. Tem mais alguma coisa que tu queira falar aqui para o pessoal do Portal Cannabis de Saúde? Ah, só ler sobre o sistema endocannabinoide, só isso, né? É verdade. Maravilha, Felipe, muito obrigada. Valeu mesmo por Ah, obrigado compartilhar você, e Denise. parabéns pela criação do Wikipedia. Com certeza eu, como jornalista, vou usar muito. Boa, muito obrigado. Prazerzão.